Você já sentiu que precisa de um momento para se reconectar consigo mesmo? Para fazer um reset na vida, abandonar velhos hábitos e cultivar novas virtudes? E se eu te dissesse que existe um período dentro da nossa cultura, profundamente enraizado na nossa história, que pode ser um verdadeiro catalisador dessa mudança? Bem-vindo, bem-vinda ao episódio de hoje, onde vamos falar sobre a Quaresma, mas de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Vamos explorar esse período como uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, a disciplina e a transformação interior, então prepare-se para essa jornada. Antes de mais nada, esse episódio vai sair um pouquinho dos trilhos da filosofia, das ciências das religiões e ir para os trilhos das práticas espirituais. Então tenha isso em mente durante o episódio. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa cristã. Esse número, 40, não é à toa. Ele aparece em diversas tradições espirituais como um tempo de provação, purificação e renovação. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar sua missão. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai para receber os mandamentos. E até mesmo no contexto cabalístico, temos períodos de contagem e preparação para uma nova realidade, o Sefirah HaOmer. O Papa Bento XVI definiu esses 40 dias como entre aspas, número que exprime o tempo da expectativa da purificação, do regresso ao Senhor e da consciência de que Deus é fiel às suas promessas. Novamente, a Quaresma é um tempo de expectativa, purificação e retorno ao sagrado. Mas a grande questão é, como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida, hoje? Como transformar esse período em algo significativo para o nosso crescimento? Vou direto ao ponto. Mudar é difícil. Olhar para dentro e enxergar nossos defeitos pode ser desconfortável. Mas é exatamente isso que a Quaresma nos convida a fazer. Ela nos chama para a oração, o jejum e a caridade, para realizar uma verdadeira prática de autotransformação. Os cristãos que aderem a essa prática escolhem ter uma vida mais mortificada, isto é, com mais penitências nesse período. Penitência, a escolha do praticante. Para quem gosta de exercícios cabalísticos, teúrgicos, alquímicos e afins, como o caso do Sefirah HaOmer, convido a praticar a Quaresma. Essa prática é intrínseca à nossa realidade, à nossa história, à nossa cultura e, portanto, tende a ser mais salutar no nosso processo de autoconhecimento, porque é uma prática que, de certo modo, nós reconhecemos. Nós já vivenciamos de alguma forma ou de outra em nosso passado. Está enraizado na nossa cultura, na nossa história, saber minimamente o que é a Quaresma. Se você gosta desse tipo de prática, então você pode entender a Quaresma como uma verdadeira prática teúrgica, inclusive. Imagine que a sua vida é uma árvore. Existem frutos bons e frutos ruins. Mas esses frutos são reflexo das raízes que os alimentam. O que está na raiz dos nossos comportamentos? Muitas vezes são vícios emocionais, hábitos prejudiciais, ou até mesmo o que se chama no cristianismo de um pecado capital, que direciona as nossas ações de maneira inconsciente. Podemos, inclusive, fazer associações entre esses vícios, entre esses hábitos prejudiciais e um dos 7 pecados capitais. O primeiro passo para fazer a mudança é enxergar essas raízes com clareza. Agora, vou te convidar para um exercício prático. Escolha uma área de sua vida que precisa de transformação. Qual comportamento tem te afastado da vida que você realmente quer viver? Procrastinação? Ansiedade? Falta de disciplina? Dependência das redes sociais? Alimentação desregrada? Sedentarismo? Cada um desses padrões está ligado a algo mais profundo,
podemos ligá-lo a um dos 7 pecados capitais, como acabei de falar. Para o pessoal que gosta de alquimia, quem conhece o trabalho alquímico, ou até de certo modo astrológico, com a estrela setenária, há uma técnica interessante para trabalhar em conjunto. A estrela setenária é uma estrela de 7 pontas, onde em cada uma das pontas nós associamos um planeta astrológico, uma virtude correspondente a esse planeta astrológico e um defeito correspondente a esse planeta, certo? Ela é traçada, né? A primeira ponta de cima, você traça, de certo modo, no sentido dos ponteiros do relógio, né? E a sequência se dá no traçado até fechar as 7 pontas numa ordem que é a mesma ordem dos dias da semana. A primeira ponta que você está fazendo é a do Sol, depois a da Lua, depois a de Marte, depois a de Mercúrio. E o trabalho com a estrela setenária consiste em, ao saber o defeito que é associado a uma determinada ponta, né, a um determinado planeta astrológico, você pode olhar para as duas pontas opostas a que você quer trabalhar. Essas duas pontas opostas vão estar relacionadas a 2 outros planetas astrológicos que terão 2 virtudes. Então, para cada defeito, haverá 2 virtudes que podem te ajudar a neutralizar esse defeito. Então, é possível tanto você trabalhar com a virtude oposta ao defeito, quanto no sentido da virtude que está diretamente relacionada ao planeta astrológico, como é o caso, por exemplo, de você trabalhar a gula através da caridade associada a Júpiter, quanto de você trabalhar por meio das duas pontas opostas, que é de fato o que geralmente se faz quando se fala no trabalho da estrela setenária. Então, quando você vai trabalhar a gula, que é Júpiter, você vai trabalhar com a temperança de Vênus e a paciência de Mercúrio, que são as duas pontas opostas. Você pode tanto entender isso de uma forma alquímica, de uma forma astrológica, ou de uma forma perfeitamente simbólica, certo? Não vai ter prejuízo algum, de certo modo. A gente até pode ter a ideia de que Deus é tão benevolente para conosco que, para cada defeito, ele deu pelo menos 2 virtudes capitais que podem te ajudar a vencer esse defeito. Inclusive, uma dica para quem não sabe, que geralmente a gente olha na estrela setenária para ver quais são as pontas opostas. Como a estrela é traçada seguindo os dias da semana, você pode pensar nos dias que ficam antes e depois do dia que é o planeta astrológico que você está pensando. Então, ao invés de você olhar para a estrela setenária para saber que oposto ao Sol tem Lua e Saturno, é só lembrar que antes do domingo tem Saturno, tem sábado, que é de Saturno, depois do domingo tem segunda, seria o dia relacionado à Lua. Então você também pode olhar, colar, né, pelos dias da semana para saber quais são as pontas opostas. Enfim, nesse caso, você pode associar o desafio que você escolheu, né, aquela área da sua vida que precisa de transformação, o comportamento que te afasta da vida que realmente você quer ter, dos objetivos que realmente você quer encontrar, e associar isso a um dos pecados capitais. E aí você vai ver na estrela setenária quais são as virtudes opostas. E você poderá evitar o pecado capital escolhido e trabalhar as virtudes opostas para potencializar esse trabalho de transformação interior. Para te ajudar, eu vou trazer aqui uma descrição rápida dos pecados e das virtudes a serem trabalhadas, tá? Se o desafio que você escolheu tem relação com orgulho, você vai precisar trabalhar humildade e castidade. O orgulho é um sentimento de excesso de satisfação pessoal pela capacidade ou realização de algo. A humildade aqui é entendida como fazer o seu trabalho sem esperar reconhecimento ou recompensa. Já a castidade é aqui entendida como ter sentimentos puros, ter uma pureza dos costumes, ter bons sentimentos, bons pensamentos, enfim. Se você quer trabalhar o orgulho, você precisa fazer o bem sem esperar nada em troca, por exemplo.
Se o desafio escolhido tem relação com a preguiça, você pode trabalhar a magnanimidade e a diligência. Aqui vamos substituir a ideia de preguiça pela ideia de assídia. Assídia é a preguiça da busca espiritual, é ficar acomodado, não buscar sair da zona de conforto, deixar que outras pessoas decidam a sua vida por você. Diligência é a capacidade de guiar sua energia da melhor forma, produzir de maneira efetivamente produtiva. A magnanimidade é a capacidade de brilhar e iluminar os outros ao seu redor. É o reto agir, o reto pensar, o reto falar. Se você quer trabalhar a preguiça, você precisa direcionar suas energias para deixar a zona de conforto e correr atrás do seu processo de autoaperfeiçoamento, além de ter um melhor equilíbrio entre pensamentos, palavras e ações, por exemplo. Se o desafio escolhido tem relação com a ira, você precisa trabalhar a paciência e a humildade. Ira é a canalização das nossas energias de modo destrutivo. A paciência é ter a capacidade de caminhar em seu próprio ritmo e entender que a caminhada ocorre subindo um degrau de cada vez. Para vencer a ira, por exemplo, você precisa aprender a ir um passo de cada vez e não fazer as coisas esperando resultados rápidos ou mesmo reconhecimento. Se o desafio escolhido tem relação com a inveja, você precisa trabalhar a diligência e a caridade. A inveja é caminhar segundo os passos de outras pessoas, tomar o seu próprio caminho com base nos esforços e resultados dos outros. A caridade fala da maneira como tratamos os excessos. Então, ao invés de acumular ou consumir sem necessidade, ou ter e não utilizar o que se tem em benefício do outro, nós podemos doar quem precisa mais que nós ou usar aquilo que nós podemos para ajudar aquele que nos cerca. Para vencer a inveja, por exemplo, você precisa usar a sua energia de modo construtivo e positivo e também evitar a acumulação desnecessária, doar aquilo que você pode para ser útil a quem te cerca. Você pode lembrar também, nesse caso aqui, que quando falamos dos pecados capitais, da estrela setenária, estamos entendendo isso nos 4 planos. Então, não estamos falando apenas do plano material, mas também do emocional, do racional, do espiritual. Ensinar sem esperar nada em troca para uma comunidade que precisa é também um ato de caridade, por exemplo. Se o desafio escolhido tem relação com a gula, você precisa trabalhar a temperança e a paciência. A gula é a absorção daquilo que não se necessita, não apenas no sentido de comida. A temperança é a virtude de quem é moderado. Então, se você quer vencer a gula, você precisa saber caminhar um passinho de cada vez no seu próprio ritmo, além de ser moderado e domar as suas paixões dentro do que se pode. Por exemplo, se o desafio escolhido tem relação com a luxúria, você precisa trabalhar a caridade e a castidade. Luxúria que é entendida como obsessão, não necessariamente apenas uma obsessão pelas paixões, pelos vícios, pelos prazeres. Lembre-se da ideia dos planos que eu falei. Pode ser uma obsessão por questões emocionais, uma obsessão por questões racionais, uma obsessão por questões espirituais. Para vencer a luxúria, por exemplo, você precisa desenvolver hábitos saudáveis e aprender a não consumir ou acumular coisas sem necessidade e sem sentido, além de servir ao próximo da forma em que você pode. Se o desafio escolhido tem relação com a avareza, por fim, né, você precisa trabalhar a magnanimidade e a castidade. Lembrando que a avareza não é só a acumulação desmedida, mas também a origem de todas as falsidades, mentiras e enganações. Eu falei magnanimidade e castidade, mas na verdade é magnanimidade e temperança, tá? Que no caso Saturno vai trabalhar com as virtudes opostas de Sol e Vênus. Então, se você quer trabalhar e vencer a avareza, você precisa ser mais moderado e desenvolver o reto agir, o reto pensar, o reto falar. Tem uma consonância entre ações, palavras e pensamentos. De todo modo, você não precisa complicar fazendo associação de pecado capital, estrela centenária, virtude, enfim. Você pode simplesmente escolher um defeito, um comportamento, um hábito e trabalhar para reduzi-lo, tão pura e simplesmente. Por exemplo, se o defeito escolhido for a preguiça e você procrastina bastante devido ao uso excessivo das redes sociais, usar menos as redes sociais é mais fácil de realizar do que não usá-los em nenhum momento nesse período de 40 dias. Só reduza. Durante o período que você reduziu, você pode fazer uma prática espiritual.
a diligência é uma virtude oposta à preguiça, como a gente viu. Uma prática que é bastante recomendada nesse período é o Terço da Misericórdia. É facilmente encontrável na internet. Se o seu defeito é a gula, você pode escolher comer menos as coisas que você gosta e que não são tão saudáveis, né? Isso pode ser uma penitência. Pode evitar comer alguma comida muito específica nesse período também, né? Não vou tomar refrigerante durante os 40 dias. Pode ser, né? O ideal é, já reduzindo tá ótimo. Para aumentar a virtude oposta, se você for pensar nesses termos, você pode comer de modo mais saudável e equilibrado. Vou comer mais salada nesse período. E assim por diante. Lembre-se, a penitência precisa ser algo realizável. Não é para ser sacrifício impossível que só vai tirar frustração e ansiedade, não. Além da penitência, a quaresma também nos pede oração, caridade, jejum. Isso significa que esse período não deve ser apenas sobre o que você deixa de fazer, mas também sobre o que você adiciona de modo positivo à sua vida. Como você pode usar esses 40 dias para fortalecer a sua espiritualidade? Como você pode olhar mais para os outros? Como você pode olhar para os outros e praticar a generosidade? Às vezes, um simples gesto de bondade pode trazer transformações profundas. Será que aqui eu não posso praticar mais a meditação? Será que aqui eu não posso praticar mais a oração? Não posso olhar mais para mim, para trabalhar os meus defeitos? Não posso perdoar alguém? Não posso doar a alguém que precise? E que tal aproveitar esse tempo para leituras edificantes? Escolhe um livro que possa te aproximar da espiritualidade do autoconhecimento. Você pode lê-lo aos poucos, refletindo, aplicando os seus ensinamentos na sua rotina. Pega um livro relacionado à espiritualidade e divida-o por 40 dias. Vai lendo dia a dia até o final da quaresma. Você vai ter lido um livro durante esse período de 40 dias. Se o livro for 400 páginas, que é um livro já consideravelmente grande, você vai precisar ler somente 10 páginas por dia. For um livro de menos páginas, de menos de 200 páginas, você vai precisar ler 5 páginas ou menos por dia. Então, é realizável. A quaresma não é um período de restrição vazia. Não é, como dizem nas redes sociais, né? Um período de pura e simples hipocrisia. O pessoal saiu fazendo tudo que não podia e agora vai fazer coisa fofinha, coisa bonitinha, só para reforçar essa hipocrisia. Enfim, não vamos entrar nessa seara. Vamos pensar que é uma oportunidade de ouro para realinhar sua vida, para se fortalecer, para sair desses 40 dias como uma pessoa de fato transformada. Não precisa ser perfeito, não precisa ser algo complexo de se fazer. O importante é que seja sincero e que faça sentido para você, que te conduza a uma verdadeira transformação. Então te convido. Qual será o seu desafio para essa quaresma? O que é que você está disposto a transformar a si mesmo, transformar em si mesmo? Inclusive, como pode ser a filosófica é um perfil que é mais voltado para a filosofia, mais voltado para a ciência da religião, embora a gente também fala de espiritualidade por aqui, pretendo falar, né? Entenda que se você não tem uma prática espiritual específica, enfim, você pode pensar aqui em termos simbólicos. Você pode pensar aqui simplesmente como um período onde você pode reduzir algo que não é construtivo para você e aumentar alguma coisa que é edificante para você. Você pode aproveitar também esse período sem pensar mesmo em termos espirituais. Uma dica preciosíssima antes de a gente finalizar o episódio. No podcast Espelho de Cici tem 2 episódios especiais sobre os pecados capitais. São os episódios de número 22 e 23. O Espelho de Cici já tem mais de 100 episódios, mas você pode ir lá no comecinho, tem 2 episódios sobre os pecados e sobre as virtudes. Convido você a escutá-los, vai ajudar demais caso você deseje fazer a prática alinhando a esteira setenária. Então, lembra aqui do que eu falei sobre qual defeito e quais virtudes estão associadas a esse defeito que você vai trabalhar. E escuta lá o que é que vai se dizer sobre no podcast Espelho de Cici. Se você não conhece o Espelho de Cici, está na hora de seguir, inclusive. Lá se explora a espiritualidade sem peso de formalidades religiosas, um toquezinho de humor e um olhar bastante prático. Bom, por hoje é só. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.